Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E mais um vídeo surreal para o quadro Entrevista. Eu já entrevistei o Carlinhos Silveira, né? Se vocês ainda não assistiram, Carlinhos Silveira dublou o Gollum. E também já entrevistei o Silvio Giraldi que dublou o Pippin, né? Se você ainda não assistiu, os links desses vídeos estão na descrição e no final do vídeo. E o nosso convidado de hoje é um dublador que já está organizando o próximo conselho, Luiz Lafay, que dublou o Elrond na trilogia do Senhor dos Anéis. Olha ele aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, aí, por ter aceitado o convite, por nos conceder aí a honra da sua presença aí, cara. Estou muito feliz. Muito prazer obrigado. É meu, a honra é minha de fazer parte de um canal aí que exclusivamente voltado para os fãs de Senhor dos Anéis, né? É muito legal. Tolkien realmente tem uma legião de fãs muito grande e o Senhor dos Anéis, principalmente, é sensacional, acho, né? Isso aí, muito obrigado. Então, vamos começar aqui. Aquela perguntinha clichê aí. Eu acho que poucas vezes você respondeu essa pergunta. Como que você entrou pra dublagem aí? Fala aí um resumo aí, como que você caiu aí na dublagem, que eu sei que tem toda essa parte de ator e tudo mais. Pois é, deixa eu começar um pouquinho lá atrás. Eu sempre fui ligado a artes, na verdade, né? Eu já não sou tão novinho assim, apesar da carinha de 20 anos, não sou tão novinho assim. Eu comecei com arte sendo DJ, dando festinhas, bailes. Eu tinha 13 anos de idade. Daí, com 13 anos de idade, eu tinha uma equipe de som, a gente dava bailinhos, carregava disco nas costas, aquelas coisas todas. Quando eu completei meus 18 anos, eu entrei para o rádio. Fui ser locutor de rádio, então trabalhei locutor, produtor, trabalhei em algumas das grandes emissoras do Brasil, como Jovem Pan, Transamérica, Antena 1, Nova FM, Energia 97, trabalhei nessas emissoras. E, paralelamente, eu sempre gostei de fazer interpretação, sempre gostei de teatro, sempre gostei muito de cinema, de filmes. Trabalhei com o Iraí Campos, o DJ Iraí Campos, eu fui gerente do estúdio dele, e lá a gente começou a fazer as partes de publicidade, então eu fazia muito voice-over, como a gente fala, né? Muita locução. E aí que é interessante, depois de uma reviravolta na minha vida, lá para os idos de 1997, por isso que eu falei que eu já não estou tão novinho assim, eu passei por uma situação muito curiosa na minha vida. Eu perdi tudo, menos a família. Uau. Eu perdi todos os meus bens, perdi meu nome, perdi tudo. Por causa de uns investimentos que não deram certo, para falar a verdade. E nessa época, tinha um estúdio em São Paulo fazendo testes para novos dubladores, novos atores em dublagem. Eu era um ator amador, não era um ator profissional, não vivia disso. Eu vivia de rádio, né? Rádio, locução, essas coisas todas. Mas eu era um ator já. E um amigo meu que já estava fazendo isso, dublando há um bom tempo, falou, cara, eu estava desesperado, eu estava alguns meses sem trabalho. Já era casado, minha esposa estava esperando o nosso terceiro filho, então você imagina o desespero que eu estava. E aí o que aconteceu? Ele falou, estou fazendo teste, você não quer ir lá fazer um teste? Eu falei, pô, claro, por que não? Vou, né? E aí eu fui nesse estúdio, aliás, o estúdio é a BKS, estúdio BKS em São Paulo. Eu fui no estúdio BKS e fui fazer, e foi engraçado, porque assim, eu tinha uma ideia do que era, mas não sabia o que era. Naquela época não existiam cursos, não existia nada disso. Então eu fui lá, fiz um estágio de uma tarde, marquei meu teste para o dia seguinte. E aí eu cheguei lá no dia seguinte para fazer o teste, né? Até eu lembro que a diretora, que é a Márcia Gomes, grande Marcinha, a Márcia Gomes, na época, quando eu falei que eu ia fazer o teste, ela falou, você tem certeza que você já vai fazer o teste amanhã? Você tem certeza que você quer fazer o teste? E eu falei, tá, bom, claro. E eu tava precisando trabalhar, né?
E aí eu fui fazer o teste no dia seguinte. Cheguei lá no dia seguinte para fazer o teste, uma coisa curiosa que aconteceu, porque no dia anterior só estava eu fazendo o estágio. Quando eu cheguei no dia seguinte lá para fazer o teste, tinha umas 8 pessoas sentadas na antecâmera ali, esperando e tal, fazendo o estágio, observando. Aí eu cheguei, não, tudo bem, tá, isso aqui, tá. Começamos a bater papo, você veio fazer estágio? Não, eu falei, não, eu fiz estágio ontem, vim fazer o teste hoje. Ontem? Ontem à tarde eu fiz e já vai fazer teste? Aí um começou a falar, eu tô aqui há não sei quantos meses, eu tô aqui há não sei quanto tempo. E eu pensei, eu acho que eu dei uma bola fora. Mas eu falei, agora já tô aqui, tô na chuva, vou me molhar, né? Sim. E eu me lembro até hoje que o técnico, depois ele admitiu, ele falou que foi por sacanagem, me deu uma folha inteira cheia de falas de um personagem para fazer numa discussão com outro personagem. E aí eu fui fazer o teste. Cheguei lá, tal, assisti. Tá ok, deixa eu ver só mais uma vez, tá. Ok, vamos gravar. Aí ele falou, tem certeza? Tem, vamos gravar. Aí gravei. Era uma discussão de dois personagens, descendo escada e virando. Eu lembro até hoje que era isso, era complicado. Mas fiz. E aí eu acabei de fazer o teste, né? Rolou aquele silêncio básico. Falei, e aí? Rolou? Tudo bem? Beleza? Nada de resposta. Aí eu... você está me ouvindo, né? Aquela coisa. Oi, 1, 2, testando, tá me ouvindo? O microfone tá aberto? Tudo certo aí com o teste? Deu certo? E eu tava olhando pra tela, né? A cabine ficava atrás de mim. Silêncio. Aí daqui a pouco eu escutei o barulho de apertar o botão, né? Aquele... Quando o cara acabou de abrir alguma coisa. Não, só um minutinho que a diretora foi chamar a Pierangela, né? Que é a dona do estúdio, pra ver. Grande Pierangela, é saudade dela. Oi, Pierangela, se estiver assistindo isso. E ela veio e juntou ela e mais um monte de gente lá dentro da cabine para assistir. E aí eu fiquei pensando, ou eu fui muito bem, ou eu fui muito mal para estar tanta gente assistindo. Aí passaram lá, eu lá dentro, né, do estúdio. Sim. Passaram toda a cena, assistiram mais uma vez. Aí ela apertou o botão e falou, escuta, você tem horário amanhã e tal? E foi assim que eu entrei pra dublagem. Eu comecei a dublar na BKS. Óbvio que eu tinha muito que aprender, e aprendi com grandes nomes da dublagem. Cada um deles, se eu for citar aqui todo mundo, nossa... Ézio, Alessandro Araújo... Tanta gente que me ensinou tanta coisa, sabe? E foi engraçado, porque cada um me ensinava uma coisinha. O próprio Carlinhos Silveira. Carlinhos Silveira, ele gostava de me escalar só pra coisa muito complicada. Cara, falava muito que... E reality, naquela época, eu tava começando a época do reality show, e ele falava pra mim, você quer aprender a dublar? Escuta, você quer aprender a dublar? Então... Você vai aprender a dublar, dubla esse cara aí. E até hoje eu sou muito grato, por quê? Porque ele me ensinou a ficar prestando atenção justamente nisso, nos detalhes da boca, respiração e tudo mais. A gente vai entrar na parte dos personagens que você dublou, os mais conhecidos assim, mas antes da gente falar disso, você falou até questão de atuação, de cinema, comercial e tal. E você é bem conhecido também por comerciais, né, das Casas Bahia, né? Não perca a TV LCD a partir de R$ 699 à vista, é uma oferta imbatível. TV 40 polegadas LCD Full HD com conversor digital por R$ 1.999 à vista. DVD player com karaokê e microfone a partir de R$ 129 à vista, tá muito barato. A Casas Bahia foi um grande marco na minha vida, porque eu fiquei 6 anos e meio fazendo Casas Bahia. Eu fui pós-Fabiano e anti-Fabiano, porque o Fabiano depois voltou, né? Na hora que eu saí, o Fabiano voltou de novo. Aliás, deve estar até hoje, eu não sei porque eu não tenho acompanhado daqui. Sim. Mas eu lembro que em 2006 eu entrei para Casas Bahia e saí de lá em 2012, metade de 2012. Que também foi um grande laboratório aquilo ali. Foi aquela coisa muito legal de fazer. Bacana. Você falou que não está acompanhando daí, né? É bom até falar para a galera de onde que você está falando, porque nós temos aqui uma conexão internacional, né? Me fala aí o estado aí. Eu tô há 3 anos morando nos Estados Unidos já, 3 anos uns quebrados, né? Eu tô aqui em Utah,
Eu estou no meio oeste americano, estou perto da Califórnia, estou a 2 estados da Califórnia. Na verdade, um, né? Nevada está no meio, Las Vegas, todo mundo já ouviu falar, né? Então, estou do lado ali. Então, eu estou morando aqui já faz 3 anos e uns quebrados, quase 3 anos e meio já. Trabalhando, né? Me aperfeiçoando. Aqui também já estou fazendo comerciais, cinema, então talvez em breve alguém vai ter que me dublar aí no Brasil. Muito bom. O que vai ser curioso, eu tenho conversado com alguns colegas meus e a gente morre de rir, fala, quem que vai ser minha voz aí no Brasil? É muito engraçado. Eu imagino esse tipo de conversa, né? Você fazendo uma brincadeira, você não pode me dublar, acho que sua voz não é muito legal. Não combina comigo, né? Então a gente se diverte, se diverte muito. Mas então, eu tô aqui e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia aí, só que agora eu resolvi sair da minha zona de conforto. Eu sempre acreditei muito nisso, de que a gente não pode ficar parado. Então agora eu tô fazendo em inglês. Uau! É diferente. Other level. Não, é uma outra escola, um outro laboratório. Eu tenho uma agente aqui, que tem uma agência mesmo de atores, né, uma das mais conhecidas aqui do meio oeste americano. E eu dou aula de interpretação para gringo aqui, pra você ter uma ideia. Olha só, o cara tá... É muito bom. Mas é uma troca de experiências, né? Legal. Até tem essa questão aí do fuso, galera. O Luiz estava me mostrando aí até a janela dele. Depois eu vou pedir para ele tirar uma foto. Eu vou colocar... vou mandar aqui, eu mostro uma foto da janela aí. Aqui tá de noite e lá ainda tá de tarde, né? Na verdade aqui, ó, para você ter uma ideia, quando dá no verão, 9h30, ainda tem sol. Uau! 9h30 da noite. No verão. Uau! 9h30 da noite, quando é 9h30, 15 para as 10, aí 10 horas escurece. Mas também quando escurece rápido, sabe? Isso é no verão. E amanhece cedo, tipo 5 horas da manhã já tá claro, já tá dia. O verão é bem curto, assim, a noite do verão é bem curta. E no inverno é o contrário, amanhece bem tarde e escurece bem cedo. É muito interessante também. Muito legal, muito legal. E voltando à parte aí das suas dublagens, as mais conhecidas, eu separei algumas assim da cultura pop, né? Por exemplo, o Xion de Ares do Cavaleiro do Zodíaco, Android 16 do Dragon Ball Z, né? Qual mais assim que você pode falar pra gente que... Aí se falar de anime, Sakura Card Captor, eu tive personagem muito bom também lá, Professor Terada. Nossa, tem tanta coisa que eu já fiz, assim, para lembrar de tudo. Eu fiz os 7A em português, né? 7D, que é os 7 anões, o desenho da Disney, eu era o Feliz. Isso falando de animações, né? Muita coisa para Discovery Kids. Tem um bom portfólio que inclusive está na minha página do Facebook. Eu tenho o meu perfil e tem a minha página. A minha página tem um álbum chamado Em Português Eles Têm a Minha Voz. Que legal. E inclusive eu ainda continuo atualizando. Agora eu atualizando com algumas novelas que eu estou fazendo aqui, né? Isso só falando em dublagem, né? Só em dublagem. Legal. É muito interessante, muito legal. Filmes diversos, como Divertidamente, o Star Wars Rogue One, que eu fiz o Forrest Whitaker. Sim. E por aí vai, muita coisa. Nossa, realmente é uma profissão que me escolheu. E o pessoal gosta bastante, né? Acredito que você já foi em vários eventos aí, nerds, geeks aí, o pessoal pede bastante. Você consegue fazer o Xion de Ares aí? Você lembra mais ou menos? Na verdade, o Xion de Ares, ele é um cara um pouco soturno, né? E eu fico pensando como essas coisas podem ser ao lado de Atena. Afinal de contas, eu sempre tenho que defender a casa de Ares. E sempre uso o meu Revolução Estelar! Uau! Muito bom mesmo, assim. E fora essa parte mais pop, né, cultura pop,
tem sempre aqueles atores que geralmente você é mais chamado pra fazer, né? Tem alguns atores aí que se chamam de boneco, né? Tipo, tem isso dentro da dublagem, né? Se você me permite explicar esse negócio de boneco. Sim. Seu boneco. Não é o seu boneco. Deixa eu explicar esse negócio de boneco. Geralmente, alguns atores, eles têm vozes fixas. Eu digo vozes porque não é uma voz só. Não, existem opções. Então, imagina. Eu dublando um personagem que eu dublo e não tem mais ninguém que duble e eu fiquei doente. Ou minha agenda não comporta um horário para eu dublar o cara. Se não tiver uma outra voz com um timbre parecido, por isso que você pode perceber que os timbres são parecidos, né? Você acaba descobrindo que os timbres são parecidos porque é proposital. Então, às vezes, algumas pessoas falam, por que trocou? Ou eu não gosto da voz de fulano, ou então nem percebe. Já aconteceu de pessoas falarem pra mim, gostei muito de você no filme. Eu falei, então, esse filme não fui eu que dublei, não. Foi outra pessoa. Existem pessoas são sempre tipo 2 ou 3 opções, às vezes até tem mais opções de vozes para o mesmo personagem, para o mesmo ator, tá? Porque às vezes as produções, por exemplo, já aconteceu de ter 2 produções com o mesmo ator em estúdios diferentes, um no Rio, outro em São Paulo, e não daria para a pessoa que está dublando atender tudo. É normal, né? Sim, mas tem alguns que, quando, por exemplo, iam para São Paulo, eu fazia geralmente o Forrest Whitaker, o Cuba Gooding Jr. Então a gente fazia alguns personagens, alguns atores fixamente, mas isso é relativo, sabe? Às vezes não é esse negócio de boneco. Não. Entendi. Mas esse do Cuba também é bacana, né? Eu acho legal, é bem marcante também, né? Os filmes que você dublou dele. O Forrest também. O Foster. Eu, por exemplo, eu fui já o substituto de algumas vozes. Eu fiz o Jason Statham no Mercenários 1. Né? Eu fiz quando, na verdade, o Jason Statham normalmente é dublado por outro dublador. Né? Então, mas ele não podia. E aí eu fiz. Eu era a opção seguinte. O próprio Martin Lawrence. A história do Martin Lawrence é engraçada porque no dia em que me deram o papel do Martin Lawrence para fazer, eu não pude fazer. Então quem fez foi um outro dublador. E esse outro dublador ficou sendo a voz do Martin Lawrence. Você deu oportunidade pro cara aí. Pois é, mas sempre... Não, mas ele já é sempre um ótimo dublador, famoso para... Muito bom dublador. O Sérgio Moreno. Sérgio Moreno. E aí, mas não é o Sérgio Moreno de São Paulo, tá? Sim. Que foi pro Rio um tempo e tal. Mas ele também dublou o personagem no Senhor dos Anéis. Então. E aí o que acontece? Mas quando ele não podia fazer, sobrava, eu fazia. E assim foi. Isso quando era em São Paulo. No Rio já eram outros dubladores que fazem. Tanto que o ator do Elrond, o Hugo Weaving, ele... No Matrix não é você que dubla ele, né? E é engraçado que o curioso disso... E parece sua voz, cara. Mas no Matrix o engraçado é assim, depois que eu fiz O Senhor dos Anéis, o Matrix também foi feito em São Paulo. Mas o Senhor dos Anéis foi feito em outro estúdio. Diferente do Matrix. Quando o dono do estúdio que dublou o Matrix me viu fazendo o Elrond, ele virou pra mim, depois ele me encontrou e falou: cara, eu não sabia que daria pra você fazer o Elrond, você não tinha escolhido você pra fazer o Elrond, fazer o Agente Smith o Agente Smith no Matrix. Eu falei, realmente, né? Às vezes a gente não imagina. E como que foi o teste de dublagem do Elrond? Você lembra aí? Galera, já fazem 19 anos, então, tipo assim, vamos ver aí o que a gente consegue lembrar. Na verdade foi engraçado, porque eu me lembro de ter recebido a ligação do estúdio, Marshmallow, São Paulo. Tem um teste pra fazer aqui, tal, de um filme, vai ser uma trilogia, tal e tal. Ok, a gente tá acostumado a fazer teste, né? Aí foi quando eu vi o personagem, falei, mas é o Sr. Smith do Matrix? É ele. Não, mas e o cara que fez... Eu ainda falei, e o ator que dublou ele
no Matrix. Não, ele também tá fazendo teste. Falei, então tá bom, ok. Porque o diretor o Peter Jackson queria escolher as vozes. Isso, verdade. Ok, então vamos lá, né? Apesar de o estúdio ter falado, não, já tem, o ator já é dublado. Não, mas eu quero, tá bom. Aí é aquela história, é o cliente, né? Vamos atender o cliente. Então fizemos o teste. Eu desencanei, né? Falei, pô, eu tô aqui pra, aspas, fazer número. Fiz o meu melhor, lógico. Mas tô aqui pra fazer número, afinal de contas, pô, o personagem é do fulano, né? Se eu não me engano, o Sérgio Moreno, ele dubla o Legolas, aquele elfo, cabelo... Isso, loiro. O loirinho. O Orlando Bloom. Isso, o Orlando Bloom. Aí o que aconteceu? Passados alguns dias, eu recebi a ligação, você, o Peter Jackson, quer que você faça o Elrond. Né? Que honra, né? Que honra, hein? Foi ele que escolheu, ele escolheu todas as vozes do filme. E aí, ok, então vamos lá, né? E aí foi que surgiu inclusive nós chegamos a falar todas as falas em élfico que não ficaram no final das contas, foram tiradas, nós fizemos o élfico. A gente teve que, aspas, aprender élfico para fazer. Foi muito interessante. Agora não me peça para falar nada em élfico, porque faz 20 anos eu não lembro nada. Mas eu lembro que na época a gente treinou élfico para poder fazer as falas, inclusive em élfico, com a nossa voz. Que legal, cara. A gente não sabia disso daí, não. Detalhe. Na mix... e aí a gente teve um problema de mixagem, viu? Vou te dizer a verdade. Eu lembro que eu comprei o DVD, quando eu fui assistir, a gente quase não conseguia ouvir a gente. Os efeitos eram muito altos, na mix, que não foi feita no Brasil, foi feita fora do Brasil, deixar isso bem claro, a mix meio que matou a dublagem, porque a gente não conseguia entender. Eles tiveram que depois, acho que agora já deve ter relançado com a mix certa e tal, mas perdemos um pouco do impacto, sabe? Fala, poxa vida, um trabalho tão cuidadoso, porque foi realmente bem cuidadoso. Entendi. A gente despendeu tipo o dobro do tempo para fazer o trabalho do Senhor dos Anéis. E não tinha toda aquela tecnologia que tem hoje, né? E vocês fizeram na raça e um trabalho, né, primoroso, né? Não, mas mesmo com a tecnologia da época, o que a gente levaria 1 hora, a gente reservou 2. Porque a gente queria fazer muito bem caprichado. Entendi. Afinal de contas, era uma trilogia, a importância do Senhor dos Anéis, né? Da trilogia no universo, Tolkien e tudo mais. Falamos, não, aí o estúdio reservou. A Marshmello realmente caprichou muito. Bacana. E assim, como que é a voz do Elrond? Ela é bem próxima da sua ou é a sua própria voz? Como que você faz a entonação? Quem assistiu pode imaginar assim, pô, é a voz dele. Só que é a minha voz, eu sério e o tempo todo aqui embaixo. Apesar de que eu não sou um cara sério. Quer dizer, eu sou sério. Quase sério. Então que seja 9, entendeu? Sou eu falando sério, indo na vibe do Hugo Weaving, porque o personagem eram os elfos, né? Não se divertem. É muito engraçado falar, os caras não se divertem, não riem, são o tempo todo, tudo é muito sério na vida. Erudito, né? Tudo é muito erudito, tudo é muito pomposo, eles são até um pouco, aspas, arrogantes. Então, é tudo grandioso, é tudo épico, é tudo... É assim que acaba ficando sendo. Muito legal. É muito bom ouvir assim, cara, porque a gente que é fã de assistir, né, dezenas de vezes os filmes e dublado, né? E é legal, né? A gente fazer essa ligação, às vezes dá um bug na cabeça, né? Destrua o anel, Isildur! Destrua o anel! É tudo muito uau! Muito bom. Eu ia falar já pra você fazer umas frases, né? Tem uma que a galera gosta bastante, que ele fala: eu estava lá, Gandalf, foi há 3.000 anos, né? Tipo... virou até meme, né? Você percebeu? Eu estava lá, Gandalf, foi há 3.000 anos. Eu nasci! Faltava ele cantar. Há 3.000 anos atrás. Eu nasci há
3.000 anos e não tem. Faltou ele cantar Raul. Só. Eu me lembro que na época, quando eu fiz essa fala, eu fiquei exatamente disso. Eu acabei de falar, isso foi há 3.000 anos. E continuei fazendo a frase. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Falando como se fosse o Aaron, eu não me esqueço até hoje. A gente riu muito no estúdio. Muito bom, mano. Esse do Isildur. E uma última aí pra você fazer aí. 9 membros. Que seja, vocês serão a Sociedade do Anel. Uau! Antes de continuarmos a entrevista, você curtiu essa camiseta? É um lançamento exclusivo da loja do Bolseiro. Por enquanto, temos 3 modelos temáticos. Eu demorei um tempo para lançar esses produtos porque eu queria lançar com qualidade máxima, uma malha grossa, amaciada, pré-lavada e também com um cheirinho maravilhoso. E também temos o bottom Gandalf for President. Está cansado da política velha? Gandalf para presidente. Eu vou fazer aqui, indo já pro final, umas perguntas ping-pong aqui. Coisa rapidinha assim. Um personagem que você gostaria de dublar, que você não dublou, mas fala, queria ter dublado aquele personagem. Personagem ou ator? Pode ser ator também. Eu cheguei a fazer o Jim Carrey, que eu achava fantástico, eu fiz ele em um filme. Eu cheguei a fazer o Denzel Washington também, que eu achava fantástico, aconteceu. O próprio Harrison Ford. Mas eu adoraria fazer o Morgan Freeman. Uau! Adoraria pegar um filme do Morgan Freeman e dublar ele. Uma lenda. E um dublador que é inspiração pra você? Você até citou alguns no começo que até te ajudaram e tal. Um que hoje é inspiração. Na verdade, um que é hoje inspiração, até hoje é inspiração pra mim, ele já faleceu, já faz um tempo. E ele me ensinou uma coisa fundamental, que era o João Jaci. Poucos lembram do João Jaci, mas se eu falar do Bob Esponja, todo mundo sabe, né? Vocês lembram do pirata que cantava a música no começo do Bob Esponja? Então, se você pegar uns episódios lá atrás, põe aí, 98, 99, 2000 no máximo, era o João Jaci. Aí vocês vão ver a que voz que eu tô falando. Porque o cara, você podia pôr o que fosse para ele fazer, ele dublava. O que fosse. E eu lembro que quando eu conheci ele dividindo estante. E eu tinha o hábito de fazer o seguinte, né? Tô com o roteiro, eu tinha o hábito de marcar minhas pausas, ponto. Tava no começo de carreira. Tem gente que faz isso até hoje. Mas isso é um hábito que a gente veio da locução, né? De marcar pausa, ponto, vírgula, tal, não sei o quê, ressaltar, aqui é pra cima, aqui é pra baixo. Ele me viu fazendo isso no roteiro, e eu não esqueço até hoje, a cara dele era essa, assim, ó. E eu vi que ele tava olhando e, tipo, o que esse cara tá fazendo, né? Aí eu virei pro lado, assim, né, meio que, aspas, incomodado. Eu não o conhecia, eu tinha conhecido ele naquele momento. Aí ele falou, e o jeito dele falar era mais ou menos assim, como é o seu nome mesmo, rapaz? Aí eu falei, eu sou o Luiz Lafay. Prazer, eu sou o João. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá aqui pra seguir boca, pra encaixar as palavras lá, ó. Me mostrou a tela. Lá, ó. Se você marcar tudo aqui, você não vai ver o que o cara tá fazendo lá, ó. E ele dublava sem caneta, sem nada, nunca marcou nada no texto dele. E naquele dia, nós viramos grandes amigos e eu adotei essa técnica pra mim. E um herói de infância, assim? Super-herói, pode ser um super-herói, pode ser algo que você curtia muito, só desenho. Tá, vamos falar da cultura dos super-heróis. O super-herói de infância que quase todo mundo da minha idade, nossa, o Super-Homem. Era o Super-Homem. Todo mundo botava a toalha aqui, ó, amarrava a toalha e queria sair voando. Mas se for pensar em super-herói da vida real, eu posso dizer meu pai. Ele foi meu Super-Homem. E minha mãe, minha Mulher Maravilha. Então, eu tenho uma família de super-heróis em casa. Porque ele sempre falou pra mim o seguinte: jamais permita que alguém limite a sua capacidade. Como assim?
Não existe isso de eu não posso, eu não consigo, não dá. Ele sempre falava isso para mim. Porque o que você não pode hoje, amanhã você vai poder. O que você não consegue hoje, com esforço, dedicação e estudo, amanhã você vai conseguir. O que não dá para fazer hoje, programando direitinho, dá para fazer depois. Então ele sempre foi um incentivador de eu levantar voo, como a gente fala. Vai atrás do que você gosta de fazer. E se você achar o que você gosta de fazer, você vai ser feliz e ainda vai ganhar dinheiro com isso. Pois bem, eu sou um ator. Um ator em dublagem. Eu construí minha família assim. Comprei minha casa assim. Meus bens assim. Por quê? E sou feliz fazendo isso. Porque eu gosto. Né? Eu amo o que faço e faço o que amo. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba se encaixando. Não é um sofrimento ir trabalhar, é um prazer. Entendeu? Mesmo a gente estando sobrecarregado de coisa. Então, acho que isso é uma lição que serve para qualquer um. Não existe isso de não posso, não dá, não consigo. E não permita que ninguém diga que você não pode, que não dá para você fazer, ou que você não consegue. Você pode qualquer coisa, você consegue qualquer coisa. Você pode não estar conseguindo naquele momento, mas lá na frente, você vai estudar, vai aprender e vai fazer. Tá? Fica a dica. Uau. Agora, falando momento filosofia. Muito bom, que aprendizado, né? Isso daí é muito top, muito top. Pra gente finalizar, queria pedir um favor pra você pedir pra galera aí se inscrever no canal Bolseiro, na voz do Elrond aí, a galera vai curtir muito. Você que está nos vendo neste momento, preste muita atenção neste conselho que eu, no seu lugar, neste momento, clicaria no botão inscrever-se. Ativaria o sininho para saber todas as novidades através deste canal Bolseiro. Porque, afinal de contas, é por isso que você está aqui. Para assistir essas coisas legais. Então, inscreva-se, clica no sininho e vem fazer parte deste canal. Muito bom, muito bom. O cara é profissional demais, né? Cara, ficou muito bom, hein? Gostei demais aí. Vai usar de vinheta. Vai usar a voz de vinheta, por que não? Vou colocar toda vez agora, todo vídeo vai aparecer você. Um conselho pra você. Sensacional, muito bom mesmo, muito obrigado aí. Cara, muito obrigado por ter aceitado aí o convite, muito obrigado mesmo por esse período com você aqui, período de diversão, período de uma conversa legal, período edificante também, muita coisa legal. Acredito que todo mundo gostou, né? Está gostando deste vídeo aqui e eu espero. Pela sua disposição aí, né? Disponibilidade também, né? Estando em outro país e nos cedendo esses minutos aí do seu tempo precioso, né? Eu é que agradeço a oportunidade. Eu acho que se não fosse por vocês todos aí, né? Fãs, telespectadores, a audiência, se não fossem vocês, a nossa profissão não existiria. Então, por que não? Eu quero mais conversar com vocês. Eu quero estar... Aí agora vai ser o momento Xuxa. Eu quero estar com vocês. Não, então, falando sério, é isso. A gente tem que estar junto, temos que conversar, bater papo, trocar ideia. Eu acho que isso é construtivo para todos e é um prazer. Obrigadão, cara. Obrigadão. Luiz Lafay, dublador aí de tantos personagens, atores e do nosso querido Elrond. Galera, se você curtiu aí, deixa o seu gostei. E aquela frase pra gente finalizar aqui, pessoal. Eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.